Olha lá, que legal. Estamos no ar. Esse é o Pod Quinta, o lugar onde o ócio é levado a sério. Eu sou o Hugo Mastro Rosa, um designer, um inquieto, que está aqui para falar sobre a importância da pausa, a importância do ócio e a forma de fazer tudo isso se transformar numa grande saída para o dia a dia, seja no mundo corporativo e o mais legal, na vida real. Hoje eu quero falar sobre criatividade no modo sobrevivência. A forma mais pura da criatividade, aquela que a gente aprende desde criança em casa, né? Tá comigo aqui hoje o Diegão e a Júnia. Sejam muito bem-vindos ao Pod Quinta. A história de vocês, a história que a gente vai compartilhar hoje, com certeza vai servir de inspiração para uma galera. Fiquem à vontade. Isso aqui é um projeto maluco, feito por malucos. Então, a gente tem um roteiro que a gente segue male-male, mas o que eu quero ouvir de vocês hoje é do coração, é da vida de vocês e da história que a gente veio contar. De acordo? De acordo. Com certeza. Oi, tudo bem? Eu sou a Júnia, mãe do João e do Fê. Muito prazer, Hugo. Seja bem-vinda. Obrigada. O Hugão já conheço faz tempo, né? Amigo de longas datas. Muito obrigado pelo convite, né? Espero que conseguimos somar aí. Bora, vamos lá. Cara, hoje a gente vai falar do lado coração da criatividade, né? Do lado vivo. Nossa, Gui, essa vai ficar engraçada pro corte depois, hein, mano? Ai, a cadeira caiu. Então, vambora. A gente continua, tá tudo certo. Essa é pra deixar o convidado à vontade. Combinado. Júnia, você já falou, você é mãe do João. Sim. E do Fê? E do Felipe. Felipe. Sim. E esses meninos são o pote de ouro. E a gente tá aqui hoje pra falar do João. Do João Pedro. Ou não exatamente do João, mas de todo o contexto que tá por volta dele. Sim. E pra gente contextualizar quem tá assistindo a gente, o João é um meninão com 3 anos? Nada, ele tem 10 anos. 10 anos. Sim, fez 10 anos, em dia 4 agora. 10 anos. Ele é... Diego, me ajuda. Ele é deficiente auditivo bilateral. Bilateral, profundo, ou seja, né? Ele nasceu, nasceu sem surdo. ouvir dos dois ouvidos. Certo. E você... Eu lembro, e é legal até eu contar essa história, porque talvez a Júnia não saiba, porque a gente está se conhecendo hoje. Sim. O Diego, quando eu fiquei um tempão sem a gente se ver pessoalmente e tal, e a gente saiu para almoçar. Depois, sei lá, de uns 5, sei lá quantos anos a gente tá sem se ver. Sim. Né? 5, 6 anos. 5, 6 anos. E ele me contou como foi o dia que vocês descobriram, ou vocês perceberam dentro de casa. Eu chorei no restaurante. Sim. Eu chorei. Porque é uma parada, e eu nem quero levar aqui o tom do episódio para esse lado, porque a gente tá aqui para falar sobre superação e alegria, porque eu acho que no final é isso. Uhum. Mas é uma parada meio... para quem tá de fora, até meio assustador, né? E eu acho que no final desse nosso papo nós vamos entender que não é bem assim. Até quando a gente estava ali na outra salinha, ele perguntou pra gente assim, o que vocês esperam do podcast? Eu falei, eu espero falar que depois da deficiência existe vida. Porque quando a gente descobre uma deficiência, no caso do João, só a deficiência, graças a Deus, só a surdez. Eu falo surdo, tá? Eu não me incomodo com isso, eu não tenho dificuldade. As pessoas ficam, deficiente auditivo, pra mim pode ser surdo, não tem problema. E depois que a gente descobre o que ele tem de fato, parece que a vida acaba. Tum. Aí você faz, lascou tudo. Agora não tem... E aí você descobre que tem outra saída, outros lugares, outras situações, outros caminhos a seguir. Então, eu acho que essa é a nossa maior descoberta. É descobrir que tem vida após o diagnóstico. E hoje o João, ele tá
é implantado que fala? O João Pedro, quando a gente descobriu, assim que a gente descobriu a surdez, a gente faz alguns testes. Aí a gente fez um teste, colocou um aparelhinho, que é aquele mais conhecido, que as pessoas veem assim sempre na orelha, assim, num geral até de idoso, né? Que as pessoas veem mais. E aí percebeu-se que não tinha nenhuma melhora naquilo, porque tem algumas crianças que nascem surdas, e aí depois, quando você estimula de alguma maneira, a surdez ela vai diminuindo. O que não foi o caso do João. Então, precisou implantar. E aí a gente fala a nossa maneira paz, que a gente colocou um ouvido biônico no ouvido do João. E aí sim ele ficou implantado bilateralmente. Então, dos dois ladinhos, dentro da orelha e fora da orelha, ele usa um aparelho. Então, a zero de jogo hoje, o João é um menino que escuta. E fala e... ele tá aprendendo a falar. Como a fala veio só depois de muito tempo, então para ele é muito mais difícil. Tipo, você colocado agora na China e falarem para você, fala aí chinês. Então você vai levar um tempo. Ele tá ali ainda descobrindo, entendendo a necessidade do som, da fala. Mas, num geral, assim, faz tudo. Diegão, a minha pergunta agora seria sobre... a percepção de travar ou não travar. De você olhar para a questão e falar assim, pô, vamos para cima, vamos resolver, ou travar. O que levou vocês a não travarem? Então, quando recebemos o diagnóstico, quando fechou o diagnóstico, o João é surdo, acredito que todo mundo, todo pai, ele tem aquele momento, não sei se a palavra seria correta, mas um luto que você passa. Que você precisa passar por aquilo, respirar, que eu falo até hoje que foi o dia mais difícil da minha vida, quando o médico falou assim, o João é surdo. Porque até então, a gente, nunca tinha pensado... mas não nem certeza. desconfiava. A gente desconfiou do nada, assim, né? Numa conversa, a gente fomos chamar a atenção dele, que estava mexendo nas coisas com 2 anos. E com 1 ano, 10 meses, na verdade, né? E ele não atendia. Ela falou assim, o João é surdo. Aí eu falei, como surdo, né? Enfim, aí fizemos os testes que o médico pede, né? E tivemos o diagnóstico dele, o João é surdo. Eu tive mais o tempo do luto, assim, fiquei mais... paralisei. Ela já é mais prática. Ela já fez aquilo. Tá, é surdo, o que tem que fazer daqui pra frente? Aí ela, com a força dela, ela foi, me ergueu dali, demos a mão, né? E fomos ver qual que eram as possibilidades, o que tínhamos, que até então não tínhamos nada, né? Aí vocês chegaram num ponto... central da nossa conversa aqui. Então vocês estavam com a bola na mão, vocês precisavam seguir o caminho de vocês. Nesse período, como que era a rotina? Assim, vocês conseguiram girar os pratos? Tipo assim, você trouxe uma fala que vocês precisaram olhar as possibilidades, precisaram entender. E em que momento vocês conseguiam fazer isso? Porque vocês estavam vivendo no meio de um turbilhão. Mas o tempo não para, né? Exatamente. Em paralelo a isso, eu imagino que vocês trabalhavam. Sim. E tudo mais. Como vocês faziam assim? Qual que era a respirada? Qual era o momento de respiro onde você conseguia se conectar com você, entre vocês, para falar assim, putz, o lance do João tem que ir no médico tal, ou tem que fazer exame tal, ou temos que pesquisar o implante. Como vocês faziam? João Pedro, não, João Pedro não, vou falar até um pouco antes do João Pedro. O Diego sempre usa uma frase que para mim é fato. É inegável a presença de Deus na nossa vida. Então, desde o primeiro momento, acho que Deus foi desenhando coisas pra gente, foi mostrando através de pessoas, médicos, ajudas. Então, foi tudo seguindo sem parar. Quer dizer, no meu caso, sem parar. Eu já sou uma pessoa muito elétrica, naturalmente. Eu já sou uma pessoa que não tem o costume de, deixa eu parar, ver, organizar, deixa eu ver como eu quero pensar. Então, a hora que o médico falou assim, quem me falou primeiro, sim, o João Pedro é surdo, foi uma fono. Quando ela falou, naquele momento ele ainda era menorzinho, eu nem pensei em nada. Quando o médico falou, ele já trouxe as opções. Então, ele falou assim, olha, o João Pedro é surdo, mas hoje a gente tem um implante coclear, o João Pedro pode usar, assim, assado, hoje tem libras, hoje tem isso. Então, ali, naquele momento que ele deu o diagnóstico, ele também deu opções. Então, foi ali, né, que eu entendi que eu tinha coisas para fazer. Em que momento desse contexto todo, seja nesse primeiro momento ou até o implante, quando você conseguiu pôr a bola no chão, assim, quando
Existe algum gesto, alguma palavra, algum movimento vindo de algum lugar ou interno de você mesmo, de vocês, na verdade, que fizessem você pôr o pé no chão, olhar, levantar a cabeça, falar, não, é isso aí, vamos pra cima e vamos resolver? Não, eu não abaixei a cabeça. Não teve esse tempo. Então, na minha cabeça, não existiu isso. Enquanto ele vivia esse momento de luto, esse momento de sofrimento, eu olhei, o médico falou e falou, temos possibilidades. E eu só ouvi, temos possibilidades. Não tem outra opção para mim. Não tem uma opção de, não vai ser bom. O João, ele foi desde a concepção até hoje a criança mais alegre que a gente já conheceu na vida. Então, ele é elétrico, ele é bagunceiro, ele é uma criança que não para um minuto. Eu falei, cara, se ele não para, por que eu vou parar? Não, eu não parei. Então, a hora que o médico falou, ele é surdo, mas tem isso, isso e isso, para mim foi isso, isso e isso. Entendeu? Foi a sequência. Então, eu só ouvi as possibilidades, falei, ótimo, saí dali, pesquisar. E fui pesquisar o que eu ia fazer. Então, não teve uma parada. Vamos pensar o que a gente vai fazer. E daí até o implante foi quanto tempo? 2 anos. 2 anos. Daí, 2 anos e meio. 2 anos e meio, bem especificamente. Aí eu sei já a história, porque a gente já conversou a respeito. Vocês conseguiram pelo SUS e foi um corre todo. Sim. E que... Vale uma nota, mas eu acho que o que vale mais aí é falar que vocês foram lá e conseguiram. Vale ressaltar muito. O SUS, ele faz esse processo. Então, você consegue gratuitamente, porque clínicas, é um processo caro, é um processo que é difícil e o SUS dá tudo. É um corre, mas você faz tudo pelo SUS. E a gente fez tudo pelo SUS. Espetacular. Eu acho que, olhando de fora, né? É uma lição não só para o caso da surdez e de ser um lance que alguém te puxa o tapete e você fica sem chão, imagino que seja essa sensação. Mas é uma lição para conflitos de um modo geral, conflitos... se a gente imaginar que tem bastante gente assistindo a gente, que é a galera que busca sempre correlacionar com o corporativo, correlacionar com relações humanas, olhando para o quadro de vocês com uma criança que tem uma vida pela frente e você já analisando as possibilidades do que pode acontecer, de verdade, eu não sei se eu teria força para reagir como você reagiu. Eu acho que o meu perfil, eu estaria sentado calculando tudo que poderia ser dificuldade até hoje, sentado lá pensando, acho. Uma coisa interessante, ligando ao mundo corporativo, eu estava vivendo meu luto, mas eu não estava parado. Né? Porque muitas vezes a gente está sofrendo, está na dificuldade, mas eu acho que não é nem opção, né? A gente não tem opção de parar, porque quem estava ali me esperando era meu filho. E eu tenho uma frase que fala que quem não muda por um filho não muda por ninguém nessa vida. Se você não procurar melhora na sua vida por um filho, se você não largar manias, coisas ruins na sua vida por um filho, você não vai mudar por ninguém. Não vai mudar por ninguém. Né? Então eu estava ali com meu luto, mas eu não tinha opção de parar. A Júlia me pegava, vamos... Tinha que acordar às 5 horas da manhã para ir para o Hospital das Clínicas, vamos. Passar o dia no Hospital das Clínicas, vamos. Tem que trabalhava no comércio na época, de segunda a segunda, vamos. Entendeu? Porque não dava tempo, né? A vida, assim, ó, tá sofrendo, mas vamos. Aquele tapinha nas costas que a vida não dá, vai. Aí passou o furacão, ele está implantado e vivendo feliz a milhão, é isso. Teoricamente, sim. É uma criança, né? Isso, independente da surdez, é uma criança. Então, uma criança... Eu vou até falar ele é uma criança saudável. Saudável, elétrica, né? Que não para um minuto. Porque a deficiência não é uma doença. Né? Exato. É isso, e eu falo que o que o João não tem de ouvido, ele tem de todo o resto. Então, ele é bagunceiro, ele é elétrico, ele é futriqueiro, aparecido, entendeu? Então, assim... as coisas vão se desenhando, mas para uma criança, né? Você tem filho, você sabe. Top. Ô, Gui, vamos pôr na tela aí a CONAD. CONAD é um grupo contábil, jurídico,
que tem toda a estrutura para atender o pequeno, médio, grande empreendedor. Eles são meus contadores, cuidam dos meus negócios. E eu vou falar para vocês que todas as vezes que eles forem citados aqui nesse podcast, não é publi, não é merchan, é testemunhal. Os caras são fera, eles têm toda uma visão de acolhimento, eles entendem que muitas vezes o pequeno empresário não tem tempo e conhecimento para estar a par de toda a legislação e tudo que muda todo dia, impostos e tudo mais. Então os caras têm a manha de sentar e trocar ideia. Então com a gente nessa. Certo? Tem o QR Code na tela aí, já desde o começo. Mandem mensagem lá que eles vão dar toda a atenção, todo o carinho para você e para o teu negócio. O primeiro dia que eles entraram na tela aqui, o convidado falou assim: contador não é por indicação, não é por propaganda, é por confiança. Exatamente. Então é isso aí, a gente indica porque confia e tamo junto. Certo? Então vamos embora. O clima que a gente quer trazer aqui é o clima de bora pra frente que o que foi passou. Sim. Né? E o Diego tem uma frase que eu adoro, cara. Eu já usei em muitas rodas e vou continuar usando. Ele fala que ninguém nasce preconceituoso. Exato. Né? Ninguém nasce racista. Ninguém. Né? As pessoas, elas são frutos do meio que vivem, convivem e são criadas. Certo? Exatamente. E isso é uma... Eu acho que não tem nem como pôr vírgula nem ponto a mais nessa Nem precisa, afirmação, né? E isso traz uma responsabilidade extra na criação de uma criança. Né? Tem toda essa responsabilidade social, toda essa responsabilidade de ser gente. Aí eu vou falar como pai, né? Sim. Como pai. Eu adorei o vídeo que você postou essa semana do menino valentão lá e a mãe que brigando, rodou, isso. que a mãe vai brigar com o menino porque o menino tá sendo o valentão. Exatamente. Né? E espetacular. E pô, Júnior, você deu um passo incrível, né? Você, no meu ponto de vista, você criou uma história em quadrinhos para mandar para a escola do seu filho, para ajudar a conscientizar, de repente, crianças que... Eu não tô nem fazendo juízo de valor, que lá em casa não... Porque a gente sabe como criança é, né? Às vezes também tem esse ruído. Mas crianças queriam conviver com o teu filho. Professores, a direção da escola e toda a estrutura. Todo mundo quer circular em volta do seu filho, conhecer o João e entender as limitações e a evolução dele. E, cara, eu achei isso demais. Achei demais. Achei que a primeira coisa que eu perguntei pro Diego falei, pô, mas ela é da área, ela é designer? O que foi? Então, de cara, assim, você acha que essa ferramenta causou que impacto lá na escola? Assim? Eu não vou nem ficar aqui rasgando cedo, falando, nossa, animal e tal, porque, pô, é animal. É animal. Sim. Mas quando chegou lá na mão da molecada, na mão da professora, como você acha que o pessoal recebeu isso? Assim? Eu vou até, ainda antes de te responder isso, eu vou te explicar qual é a ideia, o porquê disso. O porquê de chegar no quadrinho. O porquê disso eu entendi que quanto mais as pessoas conhecem, menos preconceito existe, entendeu? E criança, como vocês falaram, criança não nasce preconceituosa, porém nasce curiosa, entendeu? E aí aqui tá todo mundo aqui, só que só você tá de óculos. Então, se uma criança vê que só você tá de óculos, isso vai chamar mais a atenção dela. Ela vai olhar mais ali, ela vai querer pegar, ela vai querer entender aquilo. Quanto menor, mais curiosa, menos filtro e tal. Então, a ideia era, eu preciso levar para as pessoas que rodeiam o João a informação. Eu preciso levar isso. Eu preciso que as pessoas achem isso natural. Tá, deixa eu emendar uma pergunta nisso, então. Em que momento tudo isso que você está me falando virou uma história em quadrinhos? E assim, qual foi o momento que essa chave virou e você falou, puta, é uma HQ?
Sabe por quê? O João Pedro tem um amigo na escola, é o Bernardo, melhor amigo dele da sala. E o Bernardo, ele conversa muito com a gente. Ele tem meu WhatsApp, inclusive hoje meu filho teve dor de ouvido, ele me ligou para perguntar como o João Pedro estava. Então, assim, é um amiguinho super presente. E aí, a gente, tendo mais contato com ele, a gente percebeu que quando a gente explica as coisas para ele, ele leva isso para os outros amigos. Aí eu falei assim, Diego, quando os amigos sabem, quando a gente atinge a criança, a gente atinge a família inteira. Sim. E quem que tá do lado do João o dia inteiro? São os amigos. Então eu quero ir ali, eu quero nos amigos. Eu falei, bom, aí eu comecei a pensar, como eu chego nisso? E aí eu já tinha feito várias coisas, eu já tinha feito livrinho de oração, eu já tinha feito coisa para aniversário, para ele. Eu ponho implante coclear em absolutamente tudo que você pensar. Então tem aqui uma paçoquinha, a gente vai lá e bota um implantinho ali, porque eu acho essa coisa dele se ver, daquilo ser natural para ele. Representatividade, né? Eu acho que isso traz uma tranquilidade para ele usar aquilo, porque a gente ouviu muita coisa. Quando eu te falo que a gente pesquisou muito, eu pesquisei todos os lados. E aí eu vi assim, histórias absurdas de pessoas que, por exemplo, não colocavam um aparelho no filho, só usava dentro de casa porque tinha vergonha. E aí, o que eu passo pro meu filho é o que ele vai ter. Se eu tenho vergonha dele de aparelho, como que ele vai crescer? Claro, absurdo. Entende? Então, eu falava, não, eu preciso que o João Pedro ame o aparelho, que aquilo seja incrível para ele. Aí eu comecei, bom, então eu vou fazer um livrinho. Mas o livro, eu falava, cara, a criança não gosta de livro. Só de ter o nome livro assusta. A criança não gosta, a criança não gosta de livro. E eu ficava, não é livro. Aí eu falava, bom, vou fazer um bonequinho. Não é boneco, como que eu vou explicar? Aí, passando Instagram, TikTok, não sei o que, vi alguma coisa de historinha e falei, vou fazer. É isso, história em quadrinho. Aí, dali, meu filho, foram, acho que, sei lá, uns 2 meses, 1 mês e meio, dormindo e acordando, pensando nessa história em quadrinhos. Também pela falta de materiais no mercado também, né? Não tem nada. É engraçado, a gente ia pesquisar, porque como eu ajudo o João Pedro em tudo, absolutamente tudo, a gente faz lição com ele. E aí, por exemplo, eu quero falar sobre a importância dele estudar. Aí eu ia pesquisar lá, sei lá, desenho de um menino jogando bola. Coisa simples. Você põe lá para pesquisar, não tem um menino jogando bola de implante, não tem um menino jogando bola gordinho, não tem um menino jogando bola de cabelo cacheado, não tem. Aí eu comecei a falar, não, aqui tá faltando alguma coisa, vamos ter que improvisar. E aí eu já gosto da história. Aí foi o caminho, né? Aí quando você descobriu a inteligência artificial... não, aí foi tudo, entendeu? Aí eu chamo o chat GPT de chat, de GG. Eu vou além, eu falo, vamos embora que a gente tem que fazer. Só que no início eu achava que ele ia fazer a história em quadrinho, entendeu? E ele não faz a história em quadrinho. Então eu falei, não vai dar, porque você começa a pedir, e é bem complicado. E aí eu falei, não, eu vou ter que com a mão na massa, porque ele não vai fazer. E aí eu comecei a pedir personagem. Aí as coisas começaram talvez até faça, né? Não sabemos. Então... Porque ninguém... Então, porque Eu vou aproveitar esse gancho, eu vou aproveitar aqui até pra gente usar esse gancho pra falar, pra entrar nesse rumo. Você não tem conhecimento prévio de design. Eu não tenho conhecimento de nada. Aí você foi pra inteligência artificial achando que você ia apertar um botão e ia aparecer do outro lado uma história em quadrinho, né? Eu fiz assim, olha, GPT, faz aí uma página assim acessada. Aí então aqui vale uma nota pra gente deixar um recado pra quem tá assistindo, assim, use inteligência artificial, mas aprenda a pensar junto. Use a inteligência com inteligência, talvez, né? É aquela frase, né, do Cortella, né? É fazer o melhor quando não tem condição de fazer melhor ainda, né? Mas aí você seguiu, mandou bala, saiu a HQ. Aí chegou na mão da escola, agora me responde o que eu tinha te perguntar. Sim, desculpa. O que aconteceu? O que acontece a partir daí? A escola é o lugar que o João Pedro fica mais tempo. Então, é onde eu preciso mais estar presente ou fazer as informações chegarem. Então, quando os amigos se reconhecem na história, quando a professora vê que ela tá ali, então tudo isso foi um boom.
entendeu? É um boom, mas sou eu? Você é o amigo do João, tem que estar junto. Amei, tia, que lindo! Então, assim, foi só alegria. E o lance do aparelho em si, né? Porque você disse, a curiosidade é o aparelho. Né? Então, o HQ foi a ferramenta para meio explicar também. Ele foi para atrair a molecada por uma atenção mais qualificada, porque a atenção estaria no aparelho. O aparelho podia virar motivo de bullying, podia virar motivo de brincadeira, podia virar motivo de um monte de coisa. Ou a simples curiosidade de mexer e quebrar. E, é um negócio que custa uma fortuna. Uma fortuna. Isso. E tirando que se quebrar, seu filho para de ouvir. Então, mais do que o dinheiro é a qualidade de vida o aparelho, ele necessita de cuidados, né? Então, além de tudo isso, foi uma forma também de ensinar. Cuidado com o aparelhinho do tio, o fiozinho, triri, porque senão... Ensinar é o mais importante. Porque os amigos, eles ajudam muito. Então, por exemplo, o aparelho, ele pisca uma luzinha vermelha quando tá acabando a bateria. Quando os amigos entenderam isso, e aí vale ressaltar que isso não foi da minha cabeça, tá? A fono que atende ele falou pra gente assim, olha, é muito importante que os amigos conheçam e entendam o aparelho dele, porque quando eles entendem, eles ajudam. Então, a gente já faz esse trabalho de ajudar, de mostrar, de falar sempre que é possível, o tempo todo. Então, a gente vai explicando. E aí, acende essa luzinha quando tá acabando a bateria. A sala inteira já sabe. Tá acabando a bateria... Qualquer amigo que tá do lado já fala, aqui ó, acabando a bateria do João. Então, ele já sabe do que se trata, entendeu? E aí, não tem graça. Porque é um aparelho que ele usa para ouvir. Ele já sabe qual é o processo. Não é motivo de piada. Porque aquilo já tá prático, já é o dia a dia deles, entendeu? Então, esses manuais que eu vou inventando, vou criando, que... Olha, eu vou ser bem honesta. A história em quadrinho, ela é a mais direta nos cuidados. Mas eu coloco em qualquer coisa. Tipo, foi o aniversário dele. Eu fiz lá na escola, só pode mandar coisa individual. Então, são saquinhos individuais. Nem o bolo, a gente não manda o bolo inteiro. Então, você tem que mandar o bolinho, cortadinho, tarará. E aí, eu fiz... Por exemplo, esse ano foi Minecraft. Aí, eu fiz... um Joãozinho de Minecraft de aparelho, né? Então, eu boto em qualquer coisa que você pensar. E aí, eu sempre, o tempo inteiro. Quando eu chego pra mostrar pro João, que é sempre o primeiro a ver, eu faço, João, quem é esse aqui? Aí, ele vê o que era Minecraft. É o João Pedro. E ele fala, ele estufa até o peito. Aqui é o João Pedro. Eu falei, o que é isso na orelha dele? Virou o branding dele, né? A identidade visual dele. Aí eu falei, ele tem igual você. Uau! Ele faz sempre isso. Então, tipo assim, é a maneira que eu encontrei de conectar o amigo, entendeu? De maneira simples. Porque são termos, é muito difícil. No dia que a gente ganhou o aparelho a primeira vez, só fazendo um adendo, chegou uma caixa desse tamanho. E é um monte de fio, um monte de cabo, um monte de pecinha, um monte de coisa... Eu olhava pro Diego e a fono falando, explicando, que eles explicam, tem toda uma situação lá. E eu olhava pro Diego e fazia, É tipo um ferrorama, né? Você fica em choque. Chegou o Lego. E é engraçado que é um kit desse tamanho e no fim você vai usar isso aqui, ó. Então, assim, só que esse tanto de coisa assusta. Então, por exemplo, quando eu falo pra você, não tem problema nenhum pra mim você falar que ele é surdo. Porque tem gente que acha difícil, acha estranho, acha esquisito. Gente, o que eu mais gosto de fazer é desmistificar. Então, assim, eu não tenho nada, nenhuma teoria, eu não tenho nenhum estudo específico, entendeu? Eu sou uma mãe que pensa, o mais prático é o mais fácil de entender. Então, eu quero o mais fácil, entendeu? Como que chega na criança? No mais fácil, é no desenho, é no brinquedo. Aproveitando o teu gancho... Uma família que está passando por um momento desse, ou que tem um filho talvez em outras situações, não só essa. Que leitura? Que leitura do entorno da criança você acredita que um pai e uma mãe tem que fazer para poder fazer essa movimentação? Porque eu acredito também que não seja algo impositivo. Eu percebo que na tua relação, não só com o João, mas com o entorno dele, na relação de vocês com ele, isso é muito natural.
Mas eu também sei, como você trouxe aqui, que tem pais, pais, família, que não devem ter essa leveza no trato. E aí, se traz esse peso no trato com o próprio filho, imagina no colégio, imagina fora. Então, longe da gente aqui querer cuspir regra, né? Mas que tipo de leitura você acredita que numa situação dessa, num momento de respiro, porque como a nossa proposta aqui é falar dessa pausa, eu imagino que esse vídeo de repente pode chegar, esse episódio pode chegar para um pai, para uma mãe que tá passando por isso hoje e tá desesperado, pensando, puta, meu, não tem jeito. E aí você tem muita clareza em dizer assim, não, eu parei, olhei em volta, falando agora da história em quadrinho. Sim. Parei, olhei em volta e vi, não, o que meu filho precisa é informação, mas não para ele, para quem está em volta dele. Exatamente. O interessante disso é que os materiais, as coisas que a gente está falando da história em quadrinho que a Juliana fez, mas tem toda uma bagagem de materiais que ela já faz bem antes disso, porque você vai ver nas necessidades. Aí você vai buscar, um exemplo, ele está com uma dificuldade numa lição, eu vou buscar ajuda ali, um livro, algo didático para ele. Não tem. Aí vem a criatividade que você precisa ter. Você mesmo vai desenvolver um material ali, algo que ajude, né? Assim, ó, isso que o Diego tá falando é o que a gente conversa sobre a prática. Então, eu acho que se eu pudesse dar um conselho para uma mãe, para um pai, para alguém que convive com qualquer deficiência, qualquer diferença, olhar a criança mesmo, sabe? O que eu olhava, assim, o João... Eu parei para prestar atenção que o João Pedro, ele gosta de brincar, ele gosta de personagem, ele gosta de amigos. Então, é olhar mesmo a criança, sabe? É trazer... Indivíduo, né? É perceber que ele é além da deficiência, entendeu? Não é só um surdo, é o João Pedro surdo. Ele é surdo, óbvio, mas ele é o João Pedro antes de ser surdo, sabe? Então, eu fui ver isso, eu fui ver o que eu busco para um filho. Aí, a gente já entra na maternidade. Pai, mãe, o que você busca para o seu filho? Que ele seja muito feliz, que ele ganhe o mundo, que ele faça tudo que ele quer, que ele viva tudo que ele quer. E aí, quando eu vou buscar isso para o João Pedro, eu vejo que eu preciso abrir o caminho dele hoje, agora. Então, eu acho que é isso. O que eu mais falaria é, olha para o seu filho, não tenha medo de desmistificar todo o processo. É tudo simples, porque é só uma criança. Você viu quantas vezes eu já falei isso? Ele era só uma criança, ele foi para a escola, ele estava brincando. Ele estava sendo criança, né? Ele estava parado sendo criança. A gente chorando, sorrindo, preocupado, com medo, nervoso. E ele tá brincando, ele tava lá jogando o Tetris dele no chão, fazendo as mesmas coisas que toda criança. Então, eu acho que é trazer mais simplicidade, sabe? Mais calma, eu acho. Certo. E aí a gente falou agora da tua visão com o João. Uhum. Agora, Diego, me fala uma coisa. Tirando o João da equação, né? E falando especificamente do material, do HQ, de toda essa movimentação. Sim. Como você acha que um material desse, como uma ação, mais do que o material, obviamente, mas uma atitude, uma ação de produzir material, de levar informação, como isso você acredita que reverbera na sociedade? Assim? Qual é a diferença que isso faz na sociedade como um todo? Eu acho que a falta de material no mercado... Isso daí a gente costuma falar, né, que a gente está desmatando ainda. Muita coisa a gente está desmatando. Não existe uma cartilha como ser pai. Pai de uma criança deficiente, pior. Você entendeu? Então tem muita coisa que a gente está desmatando. Tem muita coisa que a gente conquista que a gente partilha com outros pais. Por exemplo, convênio. Quando a gente tem umas brigas, sempre quem é pai sabe isso, briga com convênio. Pô, eu tô tentando tal coisa. A gente já fez por isso e conseguiu. Beleza. Entendeu? Eu já falei pra vocês, vou repetir no ar. E se vocês toparem, eu vou pôr um QR Code aqui nesse exato momento. Vocês dois tinham que criar um perfil pra vocês dois não buscarem audiência. E aqui vale uma nota pra que quem tá assistindo entenda o contexto. Toda vez que eu tentei levar vocês dois para esse caminho na nossa conversa, que é a única conversa que a gente teve online ali, para entender o contexto todo, para a gente poder conversar. Sim. E toda vez que eu tentei introduzir o assunto, isso aqui dá para vocês fazerem audiência, fazer audiência. Claro que para causa, ninguém tá falando Sim. de, né? Vocês falaram para mim, não, puta, a gente não quer.
A gente quer pra causa. A gente não quer. A gente fez o HQ, mas não quer. Até o dia que esse episódio foi pro ar, cara, vocês teriam muito a oferecer de informação para pais de verdade. Eu não sei que palavra usar, mas acho que a palavra é atípicos que se fala. Isso. É isso. E eu acho que vocês têm um caminho muito foda para seguir nesse ponto. É bem legal, porque no começo a gente tava bem perdido, né, mano? Porque quando a gente descobre, aí ainda volta na descoberta, você não sabe para onde vai. Você não sabe o que você vai procurar, o que você vai caçar, o que você vai olhar. E aí, também nesse intuito que a gente pensa assim, em conversar, principalmente... Bom, meu caminho é sempre a escola, porque é onde meus filhos mais estão, né? Então, eu estou sempre buscando conversar mais com os pais ou com os alunos. Eu estou sempre ali naquele mundo meio que da escola. E aí, ninguém nunca ouviu falar de nada disso. Entendeu? Quando você pergunta como reverbera na sociedade, trazendo informação. E informação simples, clara. Porque é o que eu te falei. Se pra mim, que é a mãe do menino, e ele que é o pai do menino, eles entregam um negócio e faz, isso aqui é isso. Você faz assim, você fica em choque. Imagine quem nunca viu que não é pai, não é mãe, porque a gente tem que aprofundar no processo. A gente tem que saber o que é cada fiozinho. Mas a professora que está na sala, ela não vai saber cada fiozinho. Mas o João está na sala. Ela precisa ter um mínimo de informação, entende? O tio da cantina, o João vai comprar coisa na cantina, ele tem que ter informação. Então, eu acho que chega na sociedade dessa maneira, trazendo informação simples, que é o que mais me pega, é a informação fácil. Uma coisa interessante é que as crianças são promotoras disso, né? Porque nas reuniões de pais, os pais das crianças vêm conversar com a gente. Meu filho fala tanto do João, fala do aparelho. Você que é a mãe do João. Você que é a mãe do João, você que é o pai. É incrível, assim. Como elas levam. E eu falo, que oportunidade essas crianças estão tendo de crescer com uma criança diferente deles. Porque não é igual. Não é. As pessoas não são iguais. São diferentes. E você tem que amar o diferente, respeitar o diferente. Eu não tenho um olho azul que nem o seu. Bom, que da hora, eu te amo, você me ama, e é isso. As pessoas são diferentes. Eu só me esforço muito para deixar minha barba... Se um dia vai ficar que nem a sua, eu prometo. Tá ficando grisalha, pelo menos. Entendeu? E é uma baita oportunidade crescer com o diferente. Por isso que eu falo pros pais. Ensine seu filho a amar o diferente, respeitar. Não são iguais. Respeite, ame, entendeu? E aí, nesse lugar, a gente está falando sempre do outro, mas também é muito importante que a gente não está só preocupado com o entorno do João, a gente está preocupado com o João. Então, em todo esse tempo que eu estou falando com o amigo do João, que eu estou falando com a professora do João, que eu estou falando não sei o quê, eu estou falando com ele. Eu faço muita questão que ele ame muito o aparelho, que seja muito... que seja motivo de orgulho para ele. Então, quando ele sai de aparelho, a gente corta, às vezes, o cabelo dele bem curtinho, o aparelho fica muito visível. E eu faço muita questão. Nossa, você tá lindo, João Pedro. Que lindo. Aí ele fez assim, obrigado. Porque ele tá aqui, entendeu? Porque o filho, mais do que o que você fala, ele vai fazer o que você faz. E aí, quando você ama ele, só por ser ele... sem ele precisar ser nada. Porque o filho é isso, a gente ama assim. Sua mulher você ama porque um dia você se apaixonou, porque ela fez coisas, porque, né? Agora o filho não. O filho a gente ama porque ele é ele. É ele. Se ele é chato, se ele é legal, se ele é bonzinho, se ele te estressa. Sim, a maternidade é estressante também. Mas a gente ama só daquele jeito. E aí, quando ele sente que ele é amado só por ser ele entende que ele não precisa receber... pouco, entendeu? Do outro. Aí ele chega num lugar, ele vai brincar e o amiguinho não quer brincar com ele, porque tem isso, porque acontece isso, ele vira e vai brincar sozinho, tranquilamente. Isso é zero questão para ele, porque ele é muito autossuficiente, sabe? E aqui vale uma pergunta, mas eu vou fazer já sabendo a resposta, porque eu conheço o Diego e a gente pensa muito, muito parecido na questão de colocar pedra no caminho para que as crianças tropecem e aprendam a levantar. Mas em algum momento você parou para pensar que toda essa que quando você criou essa cadeia de informação e de cuidados com o João, onde todo mundo está meio preparado para lidar com o João,
onde está todo mundo informado sobre como não ficar sem atingir a expectativa nessa relação com o João. Você trabalha de alguma maneira com ele para que ele também, para que em algum momento ele não seja o centro da atenção de todo mundo e isso possa dar no futuro Querer blindar ele, né? Você tá isso, é isso. Eu quero blindar dizer. ele pra sociedade. Talvez eu não esteja conseguindo colocar a palavra correta aqui, até por um cuidado. Mas é isso. No final, qual é o cuidado que você toma para quando você coloca todas as informações sobre o João na mão de todo mundo, ele não se torne um garoto mimado? Sim, Deixa eu falar uma coisa rapidinho sobre isso que eu acho interessante. A Juni e eu, a gente tem uma coisa dentro de nós que é o seguinte: quem ama filho é pai e mãe. Quem ama filho é pai e mãe. Ah, vai ficar com um avô ali, vai ficar com a avó uma semana, um mês. Tá, mas começa a dar trabalho. Quem ama é pai e mãe. Então a gente nunca tentou blindar o João Pedro. Nunca tentamos blindar ele. Até porque a gente nem tem condição. Olha o mundo que vive. Total. Não tem como. Nem, lógico que no início você quer andar com uma almofadinha de cada lado. Mas o mundo não é isso. Mais uma frase. O mundo não é uma fábrica de realização de sonhos, filho. Eu adoro essa frase. Aliás, eu tenho um caderninho. Eu tenho um caderninho que chama Frases do Diego. Tá. Frases do Diego. Olha, tá vendo? Mas você tem que começar a criar conteúdo. Tá, tudo bem. Isso é demais. Eu vi uma cena uma vez. Eu tava com meu pai numa festa junina na Santo Antônio, lá na Antônio de Barros, no Tatuapé. E uma menininha, eu não vou tentar falar o que ela tinha, porque eu não sei, então eu não quero falar bobagem. Mas ela andava com muletinha e você via que ela tinha uma deficiência. E aí tava a família atrás, pai, você via que era pai, mãe, avô. E a menininha tava andando do Diego num sacrifício, mano. Mas num sacrifício. E agonia. E aquilo pra gente que olha de fora, cara, é agoniante. Sim. A vontade de ir lá e falar, pelo amor de Deus, pega essa menina no colo, vamos lá, o que você quer comprar? Sabe, ela devia ter, sei lá, 5 anos, pequenininha. E aí ela passou assim, e aí eu escutei uma mulher falar, nossa, coitadinha, não sei o quê, diriri. E aí eu conversando com meu pai. Que ali, o primeiro instinto é isso, é você falar assim, puxa, aqui... Vou te carregar. Que família... Que bruta. Pai e mãe bruta, né? Mas não, cara. Se eles não fizessem isso ali, naquele momento, talvez daqui 10 anos ela não ia ter uma coisa que o lance de andar. O João, por mais que a gente ame, faça tudo, o João sofre muito preconceito, rejeições. Por mais que a gente tente blindar ele, proteger ele, ame ele assim, sofre muito. Isso me dói, porque você vê seu filho sofrer preconceito, rejeições, te machuca. Me machuca muito. Só que eu não vou lá brigar com a criança, brigar com o pai, que a criança não tem culpa, que nem eu falei, ela não nasce preconceituosa. É o pai que tá vendo e fala, olha, eu vou aí, hein? Em vez de pegar aquele vídeo que eu postei, a mãe, e exortar na hora. Falar assim, você está formando um ser humano. Não é um cachorro só jogar uma bolinha para buscar, um ser humano. Entendeu? Muitas vezes, a gente já sabe, muitas vezes eu choro num banheiro lá sozinho, choro com ela, porque é duro você ver seu filho ser rejeitado, sofrer preconceito. Lógico que dói. Só que eu não posso blindar ele disso. Eu não posso, vem cá, que o papai vai te amar, vem aqui. Talvez ele nem... Daqui a pouco nós não estamos mais aqui, né, cara? Talvez ele nem perceba isso ainda. Mas se eu não deixar ele passar por isso agora, como ele vai pro mundo? Né? O que você ia falar? O que eu ia falar é assim, ó. Minha mãe morreu, eu tinha 12 anos. O meu pai morreu, eu tinha 8. E até os 12 anos, eu ouvi da minha mãe umas 500 mil vezes. Filho, a gente cria pro mundo. A gente não cria pra gente. Filho, a gente cria pro mundo. Agora você pensa, se com 12 anos, quando minha mãe morreu, ela tivesse me blindado de tudo, provavelmente eu teria morrido também. Porque é a vida. Você tem que correr, você tem que fazer, você tem que... A vida tá aqui, a vida acontecendo. Ela tá o tempo inteiro aqui. Então, quando você me pergunta o que você faz, aí eu falo para você, tudo. O João Pedro faz tudo. O João Pedro, ele vai para uma escola regular. Ele é o único surdo da escola. Você acha mesmo que uma revista em quadrinhos vai blindar de preconceito? Não vai. Não vai.
Tem gente que vai olhar e vai falar, só inventa um menino esquisito desse e os pais ficam inventando. Tem isso, acontece isso. E ele vai para a escola e ele fica na escola. Até o ano passado, ele ficava em período integral. Então, era das 9, 8:30 da manhã às 7 da noite. Sozinho ali. E aí, sozinho na selva, não. né? Na selva. Só tá na selva. E aí, agora eu vou falar uma coisa muito importante, que eu não falei até então, mas o João Pedro, ele tem um irmão, que é o Felipe, o meu filho mais velho. Meu filho mais velho vai fazer 13 anos. E ele é ouvinte e falante, inclusive muito. E o Felipe, ele ajudou muito a gente em tudo isso. Porque ele traz a gente para a realidade. Ele volta a gente. Porque às vezes parece muito lúdico falar de um filho deficiente, de uma história em quadrinho. Mas o Felipe, ele me traz muito para a realidade. Para a realidade de... eu estava na escola e aí os meninos não estavam brincando com o João. Ele me conta, entendeu? Ele me fala. Eu falei para eles que não tem nada a ver. E eles ficaram lá falando. E eu falei para o João vir para cá. Então, assim, tem aquela coisa do irmão, de um proteger o outro, mas também de um atentar o outro e cutucar o outro, sabe? Então, quando eu vejo que eu tô muito longe na minha proteção, no meu cuidado, o Felipe vem e fala assim, ó, peraí... Mãe, tem Acorda, mundo, né? Entendeu? O mundo é real. O mundo é real. Então, por exemplo, a gente não blinda o João Pedro de absolutamente... A gente não protegeu o Felipe desse jeito, né? E a gente não blinda o João Pedro de absolutamente nada. Vou te contar até uma coisa que está acontecendo agora. O João Pedro entrou na natação. E aí, assim que ele entrou na natação, até então, tudo que ele faz, ele põe um aparelho. Então, se ele está aqui, se ele senta aqui, ele põe o aparelho, ele está te ouvindo, certo? Só que a natação é água a gente tira o aparelho. Não pode molhar então, o aparelho. É o momento em que ele é mais deficiente. Vamos, assim, num termo que não existe, mas vamos inventar. É o momento mais deficiente do João. Porque essa deficiência ela é muito invisível. Porque quando ele tá de aparelho, ele passa quase como uma criança, né? Sem nada. Agora, quando ele tá sem aparelho, não. Ele não está ouvindo absolutamente nada. Aí, Diego foi levá-lo na natação. E eu estava mandando mensagem, porque eu não fui nesse dia. E eu mandava mensagem pra ele. Diego, nananã, Diego, nananã. E ele não me respondia. Quando ele chegou em casa, ele falou assim pra mim... Eu falei pra ele, por que você não tava me respondendo? Aí ele falou assim pra mim, eu tava olhando o João. Eu falei, mas ele tem o quê? 2 anos? Você tava com um bebê no colo? Não entendi o que aconteceu. Aí eu falei assim, não, o João Pedro vai se virar. Ele vai sentar, ele vai entrar na piscina e ele vai se virar no meio de todo mundo falando e ele vai sem ouvir, ele vai ter que entender o que o professor está falando. Ele vai lá, ele vai aprender. Então, na outra semana, eu fui levar. Aí eu sentei lá no canto, levei meu livro e falei, óbvio que a gente sempre dá uma olhada, porque eu tô vendo se ele tá conseguindo entender e tal. Mas assim, eu fazia o possível para ele ver que eu não estava olhando, para ele ter que se virar, para ele fazer o que ele tem que fazer. Aí tem passeio de escola. Ele tem quanto? 10 anos? O João Pedro tem 10. 10 esse mês. E o Fê tem 13. E aí, tem passeio de escola. Aí as mães... Quantos anos tem seu filho? 13. Você deve ter passado pelo o início, que é o primeiro passeio da escola. Ai, você vai deixar? Aí a mãe, não sei, é perigoso. Ai, não. E eu falava, o João vai em tudo. Tudo. Então, ele vai pro passeio do sítio, que tem que tirar o aparelho dele, botar na caixinha, depois botar o aparelho de novo. Todo mundo fala, você não tem medo? Eu falo, eu tenho, mas é a conversa da minha mãe. Filho, a gente cria pro mundo. Você tem que preparar ele para tudo. Então, eu preparo ele para lidar com gente que gosta dele, com gente que não gosta dele, com gente que entende ele, com gente que não quer entender ele. E só porque não quer. Entendeu? O mundo é isso. Então, é jogar ele para a selva mesmo. Então, por mais que doa, por mais que seja difícil, acaba que... Eu vou te falar uma coisa. A maternidade, ela foi uma cura de tudo que eu não vivi quando eu fui filha. E, como eu te falei, eu perdi minha mãe com 12 anos. Então, eu não vivi muita coisa. E antes disso, minha mãe ficou muito doente. Então, foi uma fase muito difícil. Então, eu tive pouquíssimo tempo de mãe, né? De mãe e filho. Então, quando a gente vira mãe, aquilo é uma cura de tudo que eu não vivi. E aí a gente vai pelo ímpeto de querer fazer tudo aquilo que você queria que tivessem feito com você. Só que aí você atrapalha. Entendeu? Você atrapalha. Porque se eu não deixar ele se virar lá na natação, o dia que eu não estiver na natação, ele não vai fazer. Entendeu? Hoje eu tô aqui, aí ele não vai na natação porque eu vim aqui, entendeu? Entendi, então é isso, é a gente meter bronca, não ter medo. Dói, é difícil, a gente chora. Ter medo e fazer com medo. A gente chora também. Na dúvida, vai com medo mesmo. Exatamente. Vai embora, do jeito que dá. Vamos lá, Gui, vamos no Aqui Mercado agora? O Aqui Mercado é uma rede de franquias
Eles têm quase 40 lojas pelo Brasil inteiro, estão em franca expansão. Esse é o QR Code na tela. Franquias a partir de R$15 mil, com 45 você monta uma loja espetacular. Então, se você tem vontade de empreender, se você procura uma renda, eles procuram franqueados com vontade de trabalhar, vontade de expandir. Quem queira investir em 1, 2, 3 lojas, manda um WhatsApp esse QR Code do Instagram. Entra no Instagram lá, manda um direct, fala com o Alan. Tenho certeza que vai dar negócio. Condomínios, academias, os caras têm formatos diversos. Então, se você está imaginando como aquele mercadinho bagunçado do prédio, esquece que isso aí está com os dias contados, porque os caras estão dominando o mercado. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, enfim, estão voando, certo? Então, QR Code na tela, manda mensagem para o Alan. Se falar que viu aqui no podcast, ele manda 2 Coca-Colas e um frango assado de cortesia. Tem meu respeito. É isso. Certo? Então, vamos embora. O papo de hoje ele foi bem diferente, está sendo bem diferente das primeiras edições do nosso podcast. E isso está sendo animal, porque é fora de negócio. Nós estamos falando de gente, de família, né? De vida. De vida. Vida real. E animal. E esse terceiro momento que a gente traz uma conversa um pouco mais sobre propósito, sobre olhar para o que a gente faz e enxergar futuro, enxergar legado, enxergar transformações, enxergar sentido, né? Porque eu falo isso toda vez, assim, se não for para passar por aqui e deixar alguma coisa, cara, não tem sentido. Não tem sentido a gente estar aqui gravando num horário tarde da noite, vocês trabalharam o dia inteiro, eu também trabalhei o dia inteiro, e isso aqui vai ser por ser. Não, cara. Isso aqui é para atingir pessoas, para falar, pessoas que precisam ouvir uma mensagem vinda de vocês. E a minha ideia, quando foi abrir esses microfones, essa loucura, foi justamente para dar voz e espaço para pessoas que têm o que falar, mas não tem espaço, ou muitas vezes nem procuram, como é o caso de vocês. Sim. Né? Porque, como eu já falei, vocês não procuram essa visibilidade. A gente que está forçando e está porque a causa merece. Sim. Né? Então, olhando para o que vocês estão fazendo, o que vocês fizeram, né? Como vocês acham que isso, daqui para frente, olhando para o João, não só para o João, né? Mas para essa causa, para esse... Como que isso pode impactar? Como que isso pode gerar uma transformação, alguma coisa nesse sentido? A ideia é sempre atingir mais pessoas, mais gente, mais coração. A ideia é sempre essa. Então, o que a gente espera? Como você falou, a gente nunca buscou assim algo, sei lá, buscou uma fama, não sei nem como fala isso. Virar influencer. Porque agora assim, o que você tem na mão? Tenho isso, eu vou virar influencer desse assunto. Isso, E só que desde o início, desde quando eu descobri a surdez, eu descobri que eu precisava falar sobre isso. Assim, sempre. Sempre que eu pudesse. Por exemplo, quando a gente estava sentada ali, fofocas de bastidores, tá? A gente estava sentada ali, aí o Diego falou assim pra mim: ai, tô ficando nervoso. Aí eu falei pra ele assim: por quê? Você vai falar da coisa mais fácil da vida, que é do nosso amor pelo João. Não tem. Como que eu vou ficar nervosa? Não tem como ficar nervoso pra isso. Então, o que a gente espera? A gente espera que as pessoas entendam que a gente não está aqui falando do João Pedro, a gente está falando de pessoas que têm deficiência, que convivem com você, que se não convive, abre as portas aí, deixa as pessoas deficientes conviverem com todo mundo. E é isso, eu acho que é isso que eu espero. Eu espero que as pessoas entendam que existem muita diferença no mundo, muita, de tudo, de raça, de religião, de time de futebol, de doença, de deficiência, de tudo. E a gente pode conviver com todas elas, entende? E quando você olha para trás, desses 10 anos, 9 que vocês estão, 9,5 que vocês estão nessa luta, qual é a grande lição? Nesse momento de pausa, respirando, olhando para trás e enxergando o quadro como um todo, qual é a grande lição o suco que sobra? Cara, eu falo que o amor é o maior ato de coragem que uma pessoa pode ter, cara.
Porque eu vivi coisas e passo coisas com o João Pedro que, se não é por amor, eu não teria coragem. O que você falou, quem está de fora, não, talvez, né? Então, eu acho que o amor, cara, é o maior ato de coragem, de revolução que a gente pode ter. Então, vamos planejar. O que vocês pensam pro futuro, muitas vezes, assim? O que vocês vão fazer depois da história em quadrinho? A gente não tem como muito planejar, porque as necessidades vão vindo e a gente está pronto para ela. Uma coisa que eu sei, te garanto que eu vou estar pronto para as adversidades, né? Para as dificuldades que vão vir. Mas eu acho que a lição maior que fica é isso. O amor é um ato de coragem, cara, porque viver o que a gente vive, é um ato de coragem, cara. Não é, amor? Eu acho que vale a pena, vale muito a pena. O João Pedro é muito feliz, nossa família é muito feliz, porque parece muito triste quando a gente começa a daí descobriu a deficiência, mas não é muito feliz. Eu acho que isso foi o maior combustível, foi a alegria. A nossa família, ela é muito alegre, bagunceira, faladora. Em casa tá sempre barulho, é cachorro latindo, é criança gritando, é música, é televisão, é não sei o quê, porque a gente tá o tempo inteiro assim. Então vale a pena esperar um pouquinho, porque vem o babado e ele vem pesado, mas vale a pena. Depois as coisas vão se encaminhando e sabe, vale a pena. Então, agora, encaminhando nossa conversa para o final, ninguém faz nada sozinho. Sim. E vocês estão construindo uma parada incrível. Como família, como pais de alguém que precisa de uma atenção especial, mas uma atenção especial que não o blinda, que não tira ele do contexto do mundo real. Uhum. Em que momento, hoje, 10 anos depois, você se conecta? E eu pergunto você porque você tem o perfil mais... E ele bunda mole que nem eu. Ponto. E tá tudo certo. Né? Tudo certinho. É isso. Em que momento você se conecta com aquela Júnia lá do dia que você recebeu a notícia e você foi enfático em me falar, não baixei a cabeça. Mas a gente sabe que por mais que você estava de cabeça de pé e punho cerrado, em 10 anos você chorou, você ficou triste, você pensou em desistir, como todo mundo faz. Como todo mundo. E como que você se conectou a esse momento energético, forte e potente? Eu acho que tem duas coisas que são primordiais para que isso aconteça. Não existe história, não existe situação que a gente passe sorrindo o tempo inteiro. Aliás, eu acho que o que eu mais fiz na vida foi chorar, tá? Apesar de não falar exatamente sobre isso, mas eu choro horrores. Mas tem duas coisas, tem duas questões. A primeira é a minha mãe. Então, toda vez que eu penso, putz, não tô aguentando mais. Meu Deus, eu não aguento mais. Eu falo, não, Dona Helena não para. Minha mãe chama Dona Helena. E a segunda coisa é o Diego. Porque ninguém faz nada sozinho. E apesar de eu ser essa pessoa, como você falou, a bruta, a que vai, a que tá na frente, se eu não tenho ele atrás de mim, não vai. Entendeu? Então é quando eu paro e falo, nossa, hoje tá muito difícil. E abraço, e choro, e como muito. E eu não sei se eu falei muito. É com ele, entendeu? E ele é tão... Ele tem um feeling tão, assim, apurado nessa situação que a gente para e ele fala, vamos comer um sorvete? Aí ele já sabe, ele já entendeu tudo, aí ele senta e a gente come sozinhos. Olha, somos bons pais, mas comemos escondidos dos nossos filhos. Filhos não assistam essa parte. É o primeiro pecado que a gente descobre, né? Cortam dos filhos aí, vamos dar só para maiores de 18. Eu vou falar uma parada. A primeira vez que você come um chocolate escondido do seu filho... É um sabor. Caminho sem volta. É um sabor. Mas não é uma culpa. O doce é uma culpa. A doce culpa. Não, mas o sabor muda. É outra coisa. Entendeu? Você come de outra maneira. É outra situação. Então, a hora que a gente come escondido, a hora que a gente senta ali e faz, é isso, né? Aí ele faz, Aí eu faço, mesmo. E come. Aí, vambora, entendeu? E aí, pronta pra próxima. Então, eu acho que são as duas pontas de ligação entre todo o processo. Top, espetacular. O Pod Quinta, ele nasceu com o propósito de levar sempre
o ócio a sério, né? Com esse momento de pausa, mas uma pausa consciente, uma pausa para pôr a bola no chão e tocar a vida. E a gente investiu uma grana para fazer esse podcast. Tanto que nessa câmera aqui, ó, a gente instalou um super, ultra, mega blaster, sensor ultrassônico, transmissor ultrassônico. E eu vou pedir para que vocês olhem para essa câmera e que vocês abram o coração e entreguem uma mensagem que ela vai chegar a uma pessoa. Eu não consigo prometer que ela vai chegar a milhares e milhares de pessoas. Mas tem alguém em algum lugar que está esperando essa mensagem que vocês vão falar. A ideia é que todo esse espírito de superação, de alegria e esse humor aqui que a gente trouxe no final chegue até essa pessoa. Então, quem quer começar? Por favor. Para, respira, se conecta e fala ali. Acredita, porque tem muito corre difícil, tem muita luta, mas tem muita, 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 muita vitória. Então, acredita. É sobre acreditar. E é o que está dentro de você. É isso que vai. É isso? É isso. Então acredita que vai. Mas posso fazer só um adendo? Ah, tem uma vírgula. Então deixa eu calibrar de novo o torpedo, peraí. Não, mas a vírgula, essa é mais específica. Não é sobre a mensagem para alguém. É sobre a mensagem para o meu filho Felipe, tá? Não era isso o combinado. Mas eu só quero dizer que ele me pôs no chão. Antes de você continuar, só fala mais perto do microfone, porque essa mensagem é importante. Sim. Ele me pôs no chão, ele me transformou, ele me ajudou, ele me mudou. Ele me fez ser quem eu sou. Então, Felipe, a mamãe te ama. É só isso. Top demais. Dá pra falar aí? Dá Então, sim. ó, respira, se conecta e fala. Quero mandar uma mensagem para os pais atípicos, né? Quero dizer para vocês não desistir, por mais difícil que seja. Nunca esqueça que o amor é sim o maior ato de coragem de vocês. Por mais que esteja difícil, que às vezes acha que não vai dar sim. Tá bom? Não desiste. E quero deixar uma mensagem pro meu filho, Felipe, falar que eu amo muito ele, muito, muito. Conte sempre comigo para tudo. Te amo. Boa. Agora é o seguinte, tem uma parada que a gente deixou pro final aqui. E... Ô Gui, põe na tela aí. Primeira vez que o cara ouviu, né? Conta pra gente como é que foi esse dia. Tá voltando. Que espetacular. Foi top esse dia? Ah, foi incrível. Até porque, como eu já comentei, né? Elas falam pra gente, não vai ser emocionante, não vai ser lindo. Então a gente tava preparado pra ele morrer de chorar. E aí foi essa fofura. Não passa um ar de gratidão que ele... Puta, acertamos. Porque a escolha é nossa pra ele. A escolha foi nossa. Ele tinha 2 aninhos. Ele abraça, ele reconhece. Eu acho que foi uma gratidão, cara. Eu vejo gratidão. Seja grato por tudo. E eu sou muito grato por vocês dividirem isso com a gente. São histórias como essa que fazem isso aqui ter sentido. Obrigado pela confiança. Mandem bala. Vão pra cima, porque tem muita gente que precisa ouvir a mensagem de vocês. Esse QR Code que eu tô deixando na tela é pra baixar a história em quadrinhos do João e dos seus amiguinhos. João e sua turma. Uso livre, a galera pode imprimir, pode mandar pra escola dos filhos, pode mandar bala. Fica à vontade. Muito bem. Tem o Instagram dos dois aí, embora eles não gostem muito de blogueirar, mas sigam eles lá, mandem mensagem, porque eles são super solícitos. Se você precisa de ajuda, precisa trocar ideia sobre isso, eu tenho certeza que eles vão estar super disponíveis. Valeu por estar aqui com a gente. Toda quinta-feira, Pod Quinto, lugar onde o ócio é levado a sério e o ócio que pode se transformar em projetos assim
que de brincadeira transformam vidas e tocam causas para frente, certo? Curte a gente no Instagram, segue o canal, ativa o sininho e faz essa papagaiada toda aí que tem que fazer. Só dá uma moral pra gente, porque tá demais fazer isso aqui, tá muito divertido e eu espero que vocês estejam gostando. Toda quinta-feira, estamos na área. Até semana que vem. Valeu!